Salve, salve. Yeah. Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós mais uma vez. Oh yeah. Essa bela tarde de quarta-feira, onde o sol irradia, o vento sopra as flores. Olha só, quase um poeta. Mas estamos aí, gente. Retornando. A semana passada tivemos uma aula intensa, né, sobre tempo geológico. Eu cheguei até o final daquela tabela. Eu vou continuar de onde paramos, que é relevo geologia, né? Continuação aí, portanto, para quem está chegando. Esperar aqui enquanto as pessoas adentram a aula, né? Já compartilhei o slide aí onde a gente parou. Paramos, na verdade, aqui, ó. Opa, aqui, né? Paramos aqui. Agora coloquei no lugar onde eu parei. Né? Paramos na tabela. Continuação. Iremos para cá. Os agentes endógenos transformadores do relevo. Então, é daí que a gente vai continuar, certo? Ok. Apostila, espera um pouquinho, porque eu não tenho apostila física, né? E deixa eu situar aqui para quem precisa da apostila. Vetor. Ok, 2020. Tá. A minha apostila, na verdade, não é de vocês, né? Então eu não tenho a paginação. Eu não tenho a física. Eu não estou com a versão igual a de vocês. A minha paginação não vai ser igual a de vocês, que a de vocês é que reúne todo o grupo. Mas, como o David mandou aí, né? É a página 18, certo? Onde eu fiz ali aulas 9 e 10, né? Conceitos de geologia e relevo. Aulas 9 e 10. Tem até aquela tabelinha no livro, né? Então, é aí que nós estamos, certo? Então, vamos que vamos. O pessoal, ainda tem gente entrando, né? Para eu poder começar. Oi, alguém falou, ar. Algum pirata entrou na sala. Tudo bem, o pirata já se foi. Bom, meus amigos, vou começar, porque senão a gente, né, o horário é 12h40, 12h43, vamos que vamos, né? Seguinte, eu vou começar agora a analisar a formação do relevo da Terra. A gente viu alguns exemplos já, né, naquela análise do tempo geológico, mas agora a gente vai aplicar, né, com mais precisão. E esse slide recebe o nome de agentes endógenos transformadores do relevo. O que é um agente endógeno? É a mesma coisa que interno. Inclusive, está em desuso usar interno. Mas se você pegar alguma questão mais antiga, ou algum livro mais antigo, pode aparecer agentes internos. Mas é a mesma coisa que endógeno. Né? Mesma coisa. O que é isso? É algo que muda o relevo, mas que está ligado a processos geológicos internos. Então, o que muda o relevo, o que modifica o relevo, e vem de dentro da Terra, de camadas inferiores. Terremotos, vulcões, placas tectônicas. Então, tudo aquilo que tem a ver com ações geológicas, internas, portanto, e não externas. Por exemplo, erosão é uma coisa externa, então não vai ser um agente endógeno. Se uma montanha tem o gelo que derrete e provoca erosão, isso também não é endógeno. Tem vestibulares, amigos, que ainda perguntam coisas assim simples. E é legal vocês ficarem atentos, porque a gente às vezes se preocupa com aquilo que é, sempre digo isso, né? Com aquilo que é mais difícil e deixa de lado aquilo que é fácil, né? E às vezes cai aquilo que é fácil também.
Então, erosão, qualquer tipo de erosão, é agente externo, exógeno, né? Eu vou explicar eles depois em solos. Mas o endógeno é o que modifica o relevo a partir de fenômenos internos, geológicos, portanto. E o primeiro deles é o movimento das placas tectônicas, ou simplesmente tectonismo, né? Então, esse é o item 1, o primeiro exemplo de agente endógeno, falar um pouquinho do tectonismo. Bom, é fácil explicar, é o movimento das placas tectônicas, daí ok. Essa figura que eu coloquei, ela está explicando como acontece, na verdade é isso. Então, imaginem que há um nome aqui escrito, né, acho que está um pouco pequenininho, mas acho que dá para entender. Convecção. Eu vou colocar no chat para ficar melhor para vocês, tá? Correntes de convecção. Esse é o motor das placas tectônicas. É um calor. Essa convecção tem a ver com calor, que vem do magma. Então, esse calor, ele vai começar a circular, né? E é esse calor que vai impor às placas tectônicas esse movimento. Não acho que isso seja uma pergunta de vestibular, né? É bom saber isso para entender o que vem depois, né? Mas, de fato, como é que as placas tectônicas se movem? Por conta, tá aí no chat, correntes de convecção. O calor que acaba saindo aí de camadas mais inferiores, tem a ver com magma, portanto, e é esse calor que vai acabar produzindo esse movimento das placas. E aí sim, né, para você ter essa visualização, aonde estamos, é importante, viu, gente? E isso tem até na apostila, essa figura aí, né? Porque quem vai prestar medicina, putz, algumas provas particulares questionam detalhes. FUVEST não vai fazer isso, nem Unicamp, Enem ou Unesp. Agora, algumas particulares têm esses detalhezinhos, sabe? Pequeninos detalhes. Você não é obrigado a decorar cada nome de camada da Terra, não chega tanto. Mas uma questão de lógica, né? Vejam, nós estamos na crosta terrestre. Onde nós pisamos se chama crosta. Está aqui o nome à sua esquerda, né? Crosta. E conforme você for em direção ao interior da Terra, você vai chegar no núcleo, né? Aproximadamente 6.338 quilômetros. É o núcleo interno da Terra. Então, de um lugar até o outro. Se cai uma questão com uma figura dessa, ok, porque a ordem está aí correta. O que talvez, para deixar complicada a questão, alguns vestibulares façam, é tirar alguns nomes para tentar confundir vocês. Mas, repito, não é decorar todos os nomes. Não precisa. Os que são importantes de verdade, a crosta, onde nós estamos, que é a superfície da Terra, tá? E eu vou dar um zoom nisso daqui para ficar mais claro o que vocês têm que saber. Ó. Tá aqui. Melhorando agora, tá? Crosta é a camada mais superficial, formada por rochas, ok? Nesse esqueminha que eu coloquei aí, ó, tem crosta oceânica, cial, silicatos de alumínio, a composição. E existe a crosta continental, esse SIMA, S-I-M-A, silicatos de magnésio. Isso a prova vai te dar, não precisa decorar isso não, tá? Pois bem, é notável que a crosta continental ela é um pouco mais espessa, né? Tem mais camadas de rochas. Até aí, sem problemas. Agora, tem uma pegadinha com os nomes. Cuidado. Crosta é a parte mais superficial, onde nós estamos aqui, onde estão as montanhas, enfim. Agora, litosfera, eu coloquei de cor vermelha, vai da superfície até um pedacinho do manto. Manto é onde tem magma já. Então, cuidado, porque eu já vi vários livros de geografia, livro publicado com gente séria, com conceito errado. Coloca a crosta como sinônimo de litosfera. Não é, não são sinônimos. Não. Litosfera, olha bem essa setinha aqui, ó. A litosfera é esse blocão aqui de rochas que vai mergulhar até o manto. Quando eu falo mergulhar, é porque é magma que tem ali, né? Então você flutua. Tá? Crosta terrestre, é essa parte mais superficial, formada apenas por rochas. Então, crosta é a parte mais superficial e litosfera é o bloco inteiro.
Não é a mesma coisa, tem uma pequenina diferença. Então, não erre isso por gentileza, e sim múltipla escolha. Ele pode colocar um monte de nome para vocês para tentar confundi-los. Questões chatas, questões que não é reflexiva, nada disso, é decoreba mesmo, tá? Então tome esse cuidado, definir o que é crósta, definir o que é litosfera. Litosfera é o bloco inteiro de rochas, que vai até o manto. Manto onde tem magma, está flutuando. Né? E a crosta é só a parte rochosa, a parte mais superficial. Você não é obrigado a decorar a profundidade, porque varia muito. Olha no esqueminha aqui, ó, por exemplo. Tem uma profundidade aqui, ó, 100 km, 200 e tal. Mas não vai dar certo decorar, gente. Porque varia de lugar para lugar. Aqui é um esquema hipotético. Então perceba que a litosfera está indo a cerca de 100 km de profundidade. Tem lugar que é 40. E aí? Você vai decorar um número? Não vai dar certo. Então, caso, eu sei que o pessoal das exatas está doido para usar os números. Use-os, não tem problema. Mas com moderação. Ó, aonde termina a litosfera? Cerca de 100 quilômetros. Tá bom, tá de bom tamanho. Pode ser até menos do que isso. Né? E vamos combinar, de 40 para 100 quilômetros é uma bela diferença. Né? Por isso que eu não sugiro que você decore esses valores. Mas para quem quiser só uma referência, até onde vai a litosfera? Mais ou menos 100 quilômetros. Mais ou menos 100 quilômetros. E aí vem um outro nome que vocês precisam saber, que é astenosfera. Eu sei que é sacanagem, é nome demais, mas estou indo devagar. A astenosfera é a mesma coisa que manto superior. É um pedacinho desse manto superior, ó, tá vendo? Ó? Manto superior, aí cruza aqui, ó, tem o nome astenosfera. As placas tectônicas estão mais ou menos aí. Então, eu coloquei até nesse resuminho, olha, no limite, junto à astenosfera, é onde as placas tectônicas flutuam sobre o manto, que é um material pastoso ali, o magma no caso. Portanto, como a pergunta vai elaborar, né, esses conceitos vão ser colocados para vocês. As placas tectônicas é onde termina a litosfera. É o fim da litosfera. É onde os blocos ficam flutuando no magma. Isso é uma placa tectônica. É o final. É o limite. Aonde está esse limite? Ele fica junto à astenosfera. Quer dizer, você pode dizer que a astenosfera é essa mistura entre o manto superior e a litosfera. É bem o limite, onde estão as placas tectônicas. E o esqueminha está mostrando exatamente isso. Ó. Cuidado com essa flechinha que está aí, tá? Para não se confundir com ela, para não ficar decorando aqueles números todos que eu comentei com vocês. Então, a astenosfera é o limite entre o, o manto superior, onde fica o magma, correto? E onde ficam as placas tectônicas, que são pedaços, né, blocos de rochas que estão flutuando em cima desse magma. Agora, aqui eu estou sendo exagerado em detalhismo. É incomum cair questões como essas. Repito, é incomum. Mas eu não vou deixar de explicar, porque senão, pô, Julião, eu fiz um simulado aqui, uma prova, perguntou uma coisa que eu não entendi, que não teve na aula. Não, tá aí a explicação. Só não precisa ficar fazendo rococó com isso. Ah, eu tenho que decorar tudo. Não, é o que você tem que saber. Tá? Mesmo segundas fases, para quem vai prestar FUVEST, Unesp, Unicamp, não vão querer mais do que isso. Vão querer isso. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão? Porque eu vi uma mão levantada, baixou. Se levantou, pode falar, gente. Tá? Senão, enfim, mas se está respondido, ok. Beleza? Outra coisa, agora a parte fácil das placas tectônicas. A parte fácil. Tem um nome de um sujeito que é bom você colocar aí, né? Que é o responsável por, na verdade, usar esse termo, placas tectônicas, ter essa ideia, né, de movimentação de placas tectônicas. E o nome do sujeito, né, vou colocar no chat, é Alfred Wegener, alemão. Cadê o chat? Perdi o chat. O chat voltou, tá aqui. Deixa eu só corrigir aqui as letras maiúsculas e minúsculas, né? Espera aí. Pronto. Corrigido. Tá aí. Tá aí no chat.
Alfred Wegener, sobrenome importante. No século XX, gente, olha quanto tempo demorou. Isso lá pelos anos 40. Finalmente veio uma teoria sobre isso. Demorou muito, não tem nem 100 anos. É uma teoria recente, portanto, que é a deriva continental. Os continentes eles estavam todos agrupados e depois se separaram. Esse é o sujeito que criou essa teoria, a teoria da deriva continental, da Pangeia. A ideia dele, a ideia dele. Na época, acharam que ele era doido, não deram atenção. Você está maluco? Continentes juntos, isso é mentira, isso é errado, né? Não tinha imagem de satélite, né? Não tinha. A ideia dele fazia sentido, era um quebra-cabeças. O desenho da África se encaixa com o desenho da América do Sul. Portanto, um dia estiveram unidos. Foi daí o raciocínio dele, partiu daí. Depois, começaram a estudar fósseis, começaram a estudar rochas, aí sim concluíram que a teoria estava correta. Tá? Então, tem vestibulares que perguntam isso e eu acho a parte fácil. O nome do sujeito responsável, o nome da teoria, tá aí, deriva continental, separação dos continentes, né? E de que maneira que essa teoria se comprovou. Eu acho que dois conceitos aí, duas coisas que vocês podem usar: fósseis e rochas. Por como é que o mesmo fóssil encontrado na Austrália você encontrou na Índia? Porque um dia esses dois lugares estavam conectados. Como é que o mesmo tipo de rocha idêntica você encontrou no litoral africano e no do Brasil? Porque em algum momento esses dois lugares estavam juntos. Então, analisando fósseis e rochas, você consegue ter essa certeza. Aí a teoria foi comprovada. Então, essa é a parte fácil que eu vejo da teoria das placas tectônicas. Beleza? Professor, Oi, pode falar, fale. só uma pergunta. Oi. As teorias de deriva continental e Pangeia eram as mesmas? Uma depende da outra, né? Porque o que seria a deriva continental? Que os continentes, como conhecemos hoje, em algum momento estavam todos reunidos. Aonde estavam reunidos? Na Pangeia. Tá? Então, deriva, que significa formação. Vamos pensar assim, formação dos continentes. De onde surgiram os continentes? De um grande bloco chamado Pangeia. Tá certo? Então, Tá bom, obrigada. Ah, yeah. Muito bem. Lembra do número 1? Tectonismo? Eu vou dividir em A e B. Tem dois tipos de movimentos das placas tectônicas. Elas se movem horizontalmente e verticalmente. Orogênese está já no slide. É o movimento horizontal das placas. É aquele mais conhecido. Elas se movem horizontalmente. Então, você separa no seu caderno como está aí no slide. Número 1, tectonismo. Vou subdividir agora o tectonismo. São dois tipos. Orogênese é o primeiro que eu vou explicar, a letra A, portanto. Movimentos horizontais. São movimentos drásticos. Promovem reações rápidas. Né? E, infelizmente, amigos, eu dei uma olhada nas questões do ano passado sobre esse assunto, que caiu nos vestibulares principais, que vocês vão prestar, sem exceção. Particulares, públicas. Tá? Quando tem um terremoto muito forte, gente, atualidades, portanto, em geral, os vestibulares olham esse terremoto. Vamos supor que, enfim, só se fala em Covid-19, mas se houver um terremoto muito forte, a imprensa vai noticiar em grande escala. Né? Vamos supor que no Chile aconteceu um terremoto muito forte, matou X pessoas. Vai cair o que nas provas? O mapa das placas tectônicas, perguntando para você as placas envolvidas nesse terremoto. No caso, ó, vamos achar o Chile nesse mapa. Ó. América do Sul, estou colocando a setinha nela. Exatamente tem esse retângulozinho aqui, tá vendo? Seria a localização, parte do país chamado Chile, né? Duas placas estão se chocando, a placa sul-americana e a placa de Nazca. Então, tem vestibular que faz isso. Mas nós estamos em abril, correto? Até agora, este ano, não houve um terremoto de grandes proporções que chamou a atenção da imprensa mundial. Não, eu pesquisei, né? Estou acompanhando isso desde o começo do ano. Até agora, não ocorreu. Agora, caso venha a ocorrer, eu faço um comentário com vocês. Porque eu não posso ser aqui leviano e dizer assim,
decora essas placas tectônicas aí porque vai cair. Não. Aí não, aí eu vou estar sendo leviano. Não posso fazer isso com meus alunos. Já tem coisa demais para estudar. É legal bater o olho e entender como é que funciona essa ideia das placas tectônicas. Agora, decorar placa por placa, amanhã você já esqueceu o que você decorou, gente. Você tem coisa mais importante para estudar, concorda? Então, somente caso, né, tenhamos um terremoto de grandes proporções em algum lugar do mundo, e isso chamar a atenção da imprensa e provocar danos materiais, danos, vidas humanas perdidas, aí a gente volta a conversar. Caso contrário, estou apresentando o mapa e você tem que entender como é que as placas se movimentam. Então, vamos fazer isso agora. São 3 tipos de movimentos horizontais. O primeiro deles, esse é o mais tranquilo aqui, divergente. As placas estão se separando, né? E o que ocupa o lugar da separação? O magma. É só você olhar aqui bem na figura, tá vendo? Parece um vulcãozinho que está sendo criado, né? Então, quando as placas se separam, esse espaço é preenchido pela lava vulcânica. O magma vai ocupar esse espaço. Está aí, bem explicado. Mas, perceba que o exemplo da imagem, dá uma olhadinha no exemplo da imagem. As placas se separam no fundo do mar. O que vai acabar aumentando? O assoalho oceânico. Estou colocando esse nome no chat, porque é esse o nome que você vai usar. Quando há uma separação entre placas no fundo do mar, literalmente está aumentando de tamanho o assoalho do oceano. Ele está se expandindo, não é? O magma vai virar uma rocha. Ele vai ficar sólido, né? Ainda mais no fundo do mar, em contato com a água, vai resfriar e vai virar uma rocha. E, inclusive, e digo mais, isso em milhares, milhões de anos, pode virar uma montanha. E esse exemplo cai bastante. Esse você tem que saber. Está aqui no mapa, entre a África e a América do Sul, dorsal, aqui está Centro-Atlântica. Você pode chamar simplesmente de dorsal, estou colocando os sinônimos, tá, gente? Dorsal Atlântica, dorsal meso-oceânica. Deixa eu ver se está correto. Então, entre a América do Sul e a África, há uma separação entre placas. Os nomes são fáceis, hein? Aqui o nome não tem problema, né? Ó, África, placa africana. América do Sul, placa sul-americana. Elas estão se separando, né? Aí esse magma que preenche esse espaço, milhões e milhões de anos, formou o quê? Montanhas. Uma cadeia de montanhas no fundo do mar. Não é visível, ela está no fundo do mar, né? E no caso, essa cadeia se chama dorsal atlântica ou dorsal meso-oceânica. Tá bem? A Isa mandou uma pergunta para mim, Isa Lee. Assoalho é a mesma coisa que fossa? Não. A fossa é uma região deprimida, uma região ainda mais baixa, mas não é exatamente o lugar que está expandindo o fundo do oceano. As fossas têm outras explicações. Um dia pode ter sido uma área vulcânica, um dia pode ter sido uma montanha que foi erodida. Então, fossa tem várias explicações diferentes. É uma área mais profunda, é muito famosa, as fossas marianas, né? Chegam a 11 mil metros de profundidade, mas não é exatamente o fundo onde tem essa separação. Nem sempre é desse jeito. Porque concorda comigo, Isa? Se a fossa, aliás, desculpa, se a separação das placas ocorre e o magma preenche o espaço, vai formar rochas, né? Vai subir, vai formar uma cadeia de montanhas. Vai ficar um buraco deprimido, ao contrário, vai ser preenchido esse espaço pelo magma. E se vai ser preenchido, vai formar uma montanha ali, tá? Então, é assim que a gente vai pensar a consequência principal da separação. Ah, e tem uma outra referência para vocês. Provas de medicina particulares adoram isso, adoram essas perguntas. No mapa, talvez fique difícil de você enxergar, mas pega a referência a Groenlândia, ó, essa ilha aqui, exagerada do tamanho dela, Groenlândia. Um pouco mais aqui ao sul, tem a Islândia, um país europeu, bem ao norte. A Islândia é como se fosse um pedacinho da dorsal atlântica, que dá para observar. Quer dizer, a Islândia está bem na separação. Ano após ano, o país Islândia está aumentando de tamanho. Porque é uma coincidência.
as placas se separam exatamente onde fica a Islândia. Então, eu até vou colocar aqui, eu sei que eu estou falando rápido hoje, não que eu fale devagar em outras aulas, falando mais rápido. A Islândia fica bem nessa separação, né? Só que no caso, uma OBS, olha bem o mapa mundi. A Islândia, ela fica entre, veja bem, a placa euroasiática e a placa norte-americana, ela fica no hemisfério norte. Todo mundo sabe disso, ó. Um adendo aí, né? Mas você pode usar a Islândia como se fosse um pedacinho dessa cadeia de montanhas aí, que é visível, né? E a Islândia, ano após ano, aumenta de tamanho. A Islândia é um país conhecido pelos vulcões, né? Vários vulcões ativos por causa disso. Acho que alguém levantou a mão. Como eu estava com o chat aqui, Letícia. Oi, Letícia. Diga, querida. Oi, professor. Oi. Professor, eu acho que eu não entendi muito bem essa ideia de dorsal atlântica e mesoceânica. Seriam montanhas formadas no fundo do oceano por conta da presença do magma? Sim, você entendeu. É isso mesmo. É Separam isso? as placas. Isso. O magma, mas veja, milhões de anos para isso acontecer. Milhões Sim. e milhões de anos. Porque tem aluno, Letícia, que se confunde isso porque o aluno pensa assim, para formar montanha tem que ser o choque entre placas. Errado. Qualquer contato entre placas vai formar um tipo de relevo, com uma diferença, né, gente? Se as placas se chocam, vou explicar daqui a pouquinho, é mais violento, né? É uma massa muito maior de relevo que vai se formar. Agora, a separação de placas em longo prazo pode também provocar a formação de montanhas. E o caso aí que a gente acabou de olhar é a dorsal atlântica, cadeia de montanhas no fundo do mar, né, formada pela separação das placas, que promoveu esse magma que secou até virar uma cadeia de montanhas. Aliás, Let's, um outro exemplo, Fernando de Noronha, aqui no Brasil, né? É uma ilha vulcânica. O magma no fundo do mar foi subindo, 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 subindo até criar Fernando de Noronha. Então, é possível. Certo? Então, no caso, qual seria a diferença entre as duas? É só a localização? Qual duas você fala? A atlântica e a mesoceânica. Ah, não, são sinônimos. Ah, são sinônimos? Ah, tá. Sinônimos. É porque Sim. o nome completo é dorsal mesoatlântica oceânica, sabe? É um nome gigante. Aí você pode Aham. abreviar dorsal mesoceânica, dorsal atlântica, mas é a mesma coisa, tá? Tá. Só mais uma perguntinha, rapidinho. Hã? Pode falar, pode falar. Ah, tá. Ô, professor, isso que o senhor falou, por exemplo, sobre Fernando de Noronha, que sofreu esse processo. Tem outros exemplos também? Olha, se você para pensar, o próprio Japão, né? O país Japão tem milhares de ilhas. E várias das ilhas do Japão foram formadas dessa maneira. O magma no fundo do mar, ele foi aumentando o seu volume, virando rochas até chegar à superfície. Então, tem várias ilhas do Caribe também, tem muitos exemplos. O Havaí é um exemplo também, tá? Então, são vários exemplos. Acho que pode ficar tranquila que o repertório é assim, para você adquirir, é com o tempo. Mas, por exemplo, o Havaí ainda tem vulcões ativos. Né? O Havaí tem o maior vulcão do mundo, o Kilauea, fica no Havaí. Agora, Noronha, no Brasil, não tem vulcão ativo. Não tem nenhum vulcão ativo em Noronha. Mas lá na era mesozoica era ativo. Então, pode ter atividade atualmente, como pode estar inativo já há muito tempo. Tá bom? Entendi. Obrigada. De nada. Ui, ui. Bom, segundo tipo. Peraí, o David quer falar. Oi, David, diga aí. Manda. Professor, essa placa de Escócia embaixo ali Sim. ela tem alguma interação? Tipo, é que eu não sabia da existência dela. Cara, esse é o problema. Existem, às vezes, microplacas, que nem estão aí, viu? O que você está vendo nesse mapa são as principais placas tectônicas. Dava para aumentar a precisão disso e você perceber que algumas placas, elas acabam se fragmentando e tendo placas menores. Né? Então, essa Escócia, que está aqui de cor laranja, né, no caso, imagina que ela está em direção da placa sul-americana. Ela é um fragmento entre essas duas placas. É a mesma coisa, se você olhar essa placa filipina, estou colocando a setinha agora,
ela está sofrendo uma pressão e está criando uma microplaca que vai sair dela. Quer dizer, isso é muito comum, mas fica tranquilo, como eu falei, você não tem que ter tanto zelo por cada uma das placas. A não ser, como eu falei, um exemplo, quando teve o terremoto no Haiti, isso foi em 2010. Né? Olha só, o Haiti, olha, é difícil encontrá-lo aqui, ó, nessa mancha aqui, né? Você tem a placa de Cocos e a placa do Caribe e ainda a placa norte-americana. São 3 placas ali que estão em movimento. Isso que originou o terremoto do Haiti. Então, quando teve o terremoto no Haiti, bombaram questões desse tipo. Você tem que explicar quais placas envolvidas. Mas agora é raro cair uma pergunta dessa, porque já tem 10 anos, tem uma década, já não vão voltar no terremoto do Haiti. O que é bom para vocês. Você pode, esse ano, ficar mais preocupado com os conceitos e não ficar decorando placas. Mas, insisto, se tivermos um terremoto muito violento, e tem países muito sujeitos, Turquia, México, Irã, né? Itália, se ocorrer, Indonésia também, muito comum terremotos fortes. Caso ocorra, a gente discute em aula. Aí sim vocês dão um zoom nessas placas para olhar as envolvidas, tá bom? Ok, valeu, professor. B, limite convergente, quando as placas se chocam. É o mais violento. Os piores terremotos acontecem aí. Né? Acho que é mais fácil de entender, né? Porque, dê uma olhada, ó, o exemplo aqui é legal que ele colocou, né? A Cordilheira dos Andes. Ela está bem nessa região aqui, né? Então, se chocam, né, as placas, o relevo vai se alterar. Então, as cordilheiras mais famosas do mundo, Cordilheira dos Andes, Himalaia, foram formadas nesse processo. Acho que aí é mais tranquilo, né? Mais de boa para vocês. Porque a visualização disso é fácil. Né? Viu que formou uma montanha ali e tal, choque entre as placas tectônicas. E os exemplos, né? Andes, na América do Sul, o Himalaia, na Ásia, né? São exemplos bons para vocês nesse sentido. Então, nessa parte eu não vejo problemas. Não vejo problemas ainda. Depois eu falo dos dobramentos, né? Daqui a pouco. Bom, e o terceiro limite, esse é aquele ignorado, muitas vezes. Cuidado com esse limite aí transformante. Tem sinônimos. É uma pena, mas isso pode atrapalhar um pouco, né? Tem vários nomes para a mesma coisa. Eu vou colocar no chat, tá? Para que você tenha os sinônimos aí no seu caderno. Tá aqui, ó. Peraí. Everyone. Deixa eu ver se está correto. Tá. Fechou. 3 nomes, galera, infelizmente. Ou você chama de transformante, ou de conservativo, ou de tangencial. Eu dei uma olhada nas provas, tem caído muito conservativo, que é um nome muito pouco usado, sacanagem, né? Mas sim. Esses vestibulares. Bom. Mas os 3 nomes, né? Os 3 nomes. O que significa esse movimento? Não é nem choque e nem separação. As placas deslizam uma em relação à outra. Um lugar muito famoso no mundo, vocês devem já ter ouvido falar, que tem esse tipo de limite, é a Califórnia, a famosa falha de San Andreas. Os alunos ficam bravos comigo, né? Quando eu uso esse nome, é o nome original, né? Quem quiser traduzir para a língua portuguesa, falha de Santo André. KKKKK, diriam alguns. Mas está correto, tá? Não se assuste se alguém traduzir. Estou colocando aqui no... Opa, peraí que eu inverti maiúsculas e minúsculas. Pronto. Santo André, KKKKKK. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É porque tem pessoas que amam a língua portuguesa, defendem com todo o seu coração. Então, San Andreas, Santo André. E é exatamente isso, né? Desliza as placas, vai formar uma forma de relevo um pouco tanto diferente. Ah, dá para ter montanha aí? Dá. Sim, é possível. Mas o nome já é bem apropriado. Falha de San Andreas. Desliza, fica uma abertura, uma falha no lugar, né? Então, é mais comum que ocorra uma falha, uma abertura, na verdade, não uma cadeia de montanhas.
Ninguém vai fazer pegadinhas com vocês sobre isso. Vai ser mais objetivo. Falou em transformante, né, ou conservativo, em geral o que vai aparecer vai ser uma falha. Tá? Alguém levantou a mão, se alguém foi o Breno? Breno, pode falar, cara. Foi você, não foi? Professor, foi. Oi, oi, oi. Eu posso falar que há um desgaste tectônico? É melhor, eu acho que é o seguinte, cara. Tanto no limite convergente, quanto no transformante, vai haver um atrito, né? Vai haver um tipo de atrito, né? Mas guarda a palavra desgaste, acho melhor você não usar, porque desgaste é sinônimo de erosão. E erosão é outra coisa. Então, não usa essa palavra não nesse momento, cara. Usa mesmo contato entre placas tectônicas, é melhor assim. Elas têm um contato, têm uma relação. Porque se você usar desgaste, dá a entender que é uma erosão que está acontecendo, que é um outro processo, ligado às chuvas, aos ventos. Tudo bem? Beleza, valeu. Falou! David, manda ver, cara. Professor, as ravinas, elas são formadas por isso ou não? Não, aí é erosão. A erosão? Eu vou explicar isso depois em solos, tá? Os sorocas, ravinas, chuva. Chuva em costas. É outra coisa. Tá? Tá. Tá bom, desculpe, obrigado. Imagina. E aqui, eu quero a última observação. Palavra nova para vocês, importante. Subducção. Está aí nos 3 esqueminhas. Subducção, você vai usar quando tiver que explicar a convergência, quando as placas se chocam. Eu procurei um slide extra para falar disso. Também, está na moda os vestibulares perguntarem isso. Está na moda. Muitas provas têm perguntado. Sejam as grandes, as menores, usando esse conceito aí. E não é difícil. Não é difícil. Quando 2 placas se chocam, o que vai acontecer, gente? Uma vai por baixo da outra. Né? Elas estão se chocando, né? Então, uma vai por baixo da outra. Esse esqueminha que eu coloquei para vocês, olha, mostram os 3 tipos de subducção que podem acontecer. Quer dizer, perceba, exemplos da Terra. Acho legal, gostei dessas imagens, que são exemplos bem pontuais. Dá uma olhada. Subducção entre 2 placas oceânicas. Aí, no caso, ele colocou aqui a placa euroasiática e a placa do Oceano Pacífico, a placa pacífica. O Japão também no meio desse rolê aí, dessas 2 placas. Então, perceba que a placa oceânica, ela é mais leve, ela acaba indo por baixo dessa placa euroasiática. Aí depois, falei agora há pouco da Cordilheira dos Andes, está aqui o exemplo dos Andes, seria no Chile, né, especialmente. Uma placa oceânica e outra continental. De novo, a placa mais leve acaba indo por baixo da placa mais pesada. Então, a placa de Nazca, com Z aqui, Nazca, vai por baixo da placa sul-americana, que é mais pesada. E, finalmente, subducção entre 2 blocos continentais. 2 placas, desculpa, continentais. A placa australiana, indo-australiana, e a eurasiana. No caso aqui, o Himalaia. Esse contato é o mais violento de todos. São 2 placas bem pesadas. As 2 são continentais. Né? Então, subducção é como um atrito durante esse choque entre placas tectônicas. Como é que você pensa uma questão de vestibular assim? Muito fácil. Para tentar confundir você, a questão vai apresentar, tipo, num contato divergente, é comum a subducção que cria ilhas vulcânicas. Falso. Porque se é separação, não tem subducção. É assim que a prova vai fazer. Não tem outro jeito de perguntar isso no vestibular. Não é decorar cada placa, como eu falei, mas sim aplicar o conceito. Ele pode também colocar de outra forma. Na América do Sul, temos um exemplo de subducção devido ao contato conservativo entre placas. Errado, não é conservativo, é convergente. Então, ele vai pegar todos os nomes que estão no seu caderno agora e vai começar a misturar. Convergência com divergência, separação com subducção, para tentar deixar difícil a questão para vocês. Então, é assim que vai ser apresentado esse tema para vocês. Aí a Letícia quer falar, raise hand. Letícia, oi. Professor, Oi. me ouve? Escuto, sim, pode falar.
Ô, professor, eu posso dizer que a subducção é um subtipo de choque convergente das placas? Não, diga que é uma consequência. Porque Consequência. é uma consequência. Porque ao se chocar, o que é a subducção? É uma placa ir por baixo da outra. Vai provocar um tipo de atrito. E desse atrito, vem os vulcões, vem as montanhas, né? Então, a subducção, na verdade, é uma consequência. Quando elas se chocam, e perceba, Alex, que aqui eu coloquei exemplos em 3 lugares diferentes do mundo, né? Bem distintos. Oceano, 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 continente e continente, continente. E nos 3 casos, vai haver subducção. Então, ela só acontece em convergência. Só em convergência. Qualquer tipo de convergência que você viu aí, vai acontecer a subducção, que é o atrito entre as placas, uma vai por baixo da outra, vai provocar uma pressão. Essa pressão, esse atrito, é a subducção. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tá aí, gente. Tá aí a ideia geral do tectonismo. Alguma dúvida? Tudo bem? Sendo assim, vamos continuar aqui o tectonismo. Esse é o segundo tipo de movimento de placas tectônicas. Atenção que ele é pouco explorado muitas vezes. Epirogênese. É o movimento vertical da placa. Ao invés de movimentar horizontalmente, a placa ou sobe ou desce. Beleza? Então, epirogênese, movimento vertical. Não dá para perceber, galera. Não provoca terremoto, não provoca vulcões, não é rápido, é muito lento, é um movimento muito lento para acontecer. E eu coloquei uma referência até da física para vocês, né? Princípio da isostasia, né? Compensação isostática. Dei esse exemplo na aula passada. Você colocar uma pedra de gelo num copo d'água, aquela movimentação, né? Aquela acomodação. Isso é isostasia. Por quê? Se eu tivesse na aula presencial, ia ser mais fácil do que fazer isso agora. Mas te dou um exemplo bem simples. Você pega uma folha do seu caderno, né? Aí coloca um peso em cima dessa folha do seu caderno. O que vai acontecer? Vai afundar a folha. Mas afundar de que jeito? Você segura a folha nas suas mãozinhas, coloca a borracha ou uma coisa pesada, seu celular, em cima da folha. A folha vai afundar uma parte, mas as bordas da folha vão levantar. É isso que acontece. Imagina que por milhares de anos vai acumulando rochas, uma por cima da outra. Isso faz um peso, correto? Faz um peso. No final das contas, esse peso vai afundar uma parte desse bloco, né, formado por rocha, ele vai começar a afundar. Só que uma outra parte vai acabar levantando. Quer um exemplo pontual disso, que eu vou explicar na aula que vem? A Serra do Mar. Aconteceu isso com ela. A Serra do Mar sofreu epirogênese, ela levantou um pouquinho mais. Por quê? Uma parte do relevo aqui do Brasil, no caso, a região da Bacia do Paraná, ela começou a afundar. Ela sofreu a epirogênese negativa, ela começou a baixar. E a Serra do Mar acabou levantando. Portanto, você vai chamar de epirogênese um movimento muito lento. É bem lento, leva milhares de anos para você ver alguma diferença. Mas ele promove ou um rebatimento, essa é a palavra que você vai usar, então vou colocar no chat, rebatimento, epirogênese. Espera aí que eu estou escrevendo no lugar errado. Ei, Laia. Agora sim. Rebatimento. Estou colocando aqui, né? Epirogênese. Epirogênese negativa. Certo agora? Ou soerguimento, quando sobe. Epirogênese positivo. Tá aí. Os nomes que você vai ter que usar, gente. Não é relevo subir, relevo descer, tá? Vão achar que eu estou cantando funk aqui. E não é essa a minha ideia. Rebatimento, quando o relevo ele fica mais baixo, porque é negativa a epirogênese, né? Ele vai começar a baixar. E soerguimento é quando o relevo começa a subir um pouquinho mais.
que é a hiperogênese positiva, a parte que vai começar a subir. Quer um exemplo bom? Muito bom também. Eu me lembro que na época de geografia em Rio Claro, né, fizemos uma excursão até Piracicaba, numa pedreira em Piracicaba. A gente encontrou na pedreira fósseis de peixes marinhos. Como? Piracicaba, interior de São Paulo. Em algum momento, o Oceano Atlântico chegou até o interior de São Paulo. Isso é fato. Encontramos peixes, fósseis, aliás, de peixes marinhos em Piracicaba, numa pedreira, em grande profundidade. Como é que o mar chegou até Piracicaba? Epirogênese. O Oceano Atlântico ele invadiu o interior do continente. Foi uma epirogênese positiva, né, no oceano. Ele foi em direção do continente. Em algum momento, ele voltou, ele recuou. Então, o nome desse processo é até bom colocar, porque nem sempre eu explico isso com clareza, vou explicar agora. É transgressão e regressão marinha. Tá aí. Se o oceano avança em direção ao continente, é uma transgressão. Quando ele retorna, ele recua, é uma regressão. Então, transgressão ou regressão e regressão marinha. Alguém pode pensar, mas não é por causa de mudanças climáticas que isso aconteceu? Então, cara, para aumentar o nível do oceano, veja bem, para saber onde ele está agora e cobrir São Paulo, cara, tem que derreter a Antártida várias vezes. Então não é só, o nível do mar aumentou porque choveu mais ou derreteu geleza, não é isso. É a placa tectônica inteira que ficou um pouco mais elevada e deslocou o oceano em direção do continente. Então é a transgressão marinha provocada por placa tectônica. Só que o mar recuou, o que prova que também a epirogênese ela tem várias etapas. Ela sobe, ela desce, positiva, negativa. Você acha que alguma prova pode cobrar isso em termos em inglês? Não. Não, porque eu estou nível hard já, Isa. Vocês sabem que eu coloco o sarrafo da minha lá no alto, que eu quero explicar o conteúdo como ele, o máximo, né, que vocês podem ser cobrados. Porque se você pegar uma prova mais fácil, putz, melhor ainda. Né? Então já estou com o sarrafo lá no alto. Poucas provas vão cobrar esses detalhamentos de vocês. Só que tem anos que alguns vestibulares ficam inspirados e cobram, tá? Ou até em primeiras fases. Em língua portuguesa já é o suficiente. Cobrar isso em inglês, aí seria um nível extra hard, né? Are you crazy? Né? Então, o nível hard é esse daí já, tá? Mantendo a língua portuguesa. E, finalmente, eu coloquei 2 outros termos que eu já falei deles para vocês, eu só não os expliquei. Consequência do tectonismo. Quando as placas se chocam, se separam, epirogênese e tudo mais, quais são as consequências? Dobramentos e falhamentos. Não acho difícil. Porque pela imagem acho que é fácil de entender. O problema são os nomes. Aí eu espero um pouquinho, se estiver muito rápido, para você gravar os nomes. Dobramentos. Olha bem a primeira imagem. Dobramento. As placas, elas se chocam. Tudo bem? É como você pegar a tua folha de caderno e dobrá-la. Quando o relevo oferece menos resistência, ele acaba dobrando. É o que você tem que saber. É como dobrar uma folha de papel. Então, em geral, aonde tem dobramentos? Nas convergências. Tudo bem? Ó. Tanto que o exemplo que está aqui é exemplo de convergência. Ó. Uma placa se choca com a outra, tá vendo a primeira figura? Aí, como consequência, o relevo vai dobrar. Vai ficar dobradinho. Os Andes são dobramentos. O Himalaia são dobramentos. Então, é literalmente, rochas menos resistentes dobram. Elas sofrem tanta pressão que acabam dobrando. Aí pergunta capciosa. Tem dobramentos no Brasil? Sim, porém dobramentos antigos. Lá da era mesozoica para trás. O Brasil não tem dobramentos modernos. Muita atenção, porque é um erro comum dos alunos. Ele decora coisas desde o ensino fundamental 2 e depois ele não sabe o que fazer com o que ele decorou. Então, na verdade, não é que no Brasil não tem dobramentos. Temos. Só que eles são muito antigos. O relevo do Brasil é baixo, porque já sofreu muita erosão, muito desgaste. Os Andes, que chegam a mais de 4.000 metros, são dobramentos modernos. Por que eu uso o nome moderno? Porque é da era Cenozoica. Agora, meus amores,
apliquem tempo geológico. Por isso que eu dei aquela aula inteira sobre tempo geológico, para você começar a aplicar o tempo na explicação. Então, o dobramento, estou colocando no chat para ficar mais claro, tá? Os dobramentos podem ser modernos. Aí eu estou colocando entre parênteses aqui. Cenozoica. Peraí. Era Cenozoica. Tem um C a mais aqui, deixa eu só tirar. Beleza? Ou antigos. Aí usa sua criatividade. O antigo pode ser mesozoico, paleozoico, pré-cambriano, tanto faz. Você só vai chamar de dobramento moderno quando for do Cenozoico. Aí os dobramentos recentes, né? Andes, Himalaia, cadeias rochosas nos Estados Unidos, né? No Brasil não tem dobramento moderno, nenhum, só antigo, da Mesozoica para trás. Beleza? Agora, falha é um nome muito próprio, gente. Atenção, relevo não quebra. Você nunca vai usar essa palavra para geologia. Se uma coisa literalmente vai quebrar, como um osso, vamos colocar assim, você vai usar dois nomes, ou falha, ou ainda fratura. Igual usa, né, para nós, quando quebramos ossos. Ou é falha ou é fratura. Quebrar, você nunca vai usar. Quebrar é um termo coloquial, para você entender o conceito. Mas nunca você vai escrever o relevo quebra, o relevo falha. Ou ele falha, ou ainda ele fratura. Aí sim, aí ok. O que é uma falha? Quando o relevo é muito resistente. Imagina você pegar, de repente, seu celular. Você não vai conseguir dobrar seu celular. Mas se você fizer muita força, você vai quebrar. Não é isso? O relevo é a mesma coisa. Se você tensiona o relevo, que é mais resistente, ele não dobra. Vai tensionar até falhar. Então é assim que você vai explicar. O falhamento, né, é quando o relevo oferece mais resistência. São rochas mais resistentes. Acabam falhando e não dobrando. Literalmente, é como quebrar o teu celular. Né? Você vai pressionar, não vai dobrar, mas vai quebrar. Tá? Então, isso é um falhamento. E isso cai bastante, gente. Essas figuras que estão aí no slide, quando era aula presencial, eu recomendava, olha, tô sendo já pessimista, né? Quando era aula presencial, meu Deus, nunca mais, não. Vai voltar sim? Vai voltar, há de voltar. Mas quando eu dava essa aula presencialmente, o que eu dizia para o aluno? Desenha. Ah, mas para que desenhar? Tem na apostila, tem no slide. O desenho não é para você ficar aí decorando teus estudos. Mas é importante você fazer anotações nele. Porque o slide está aí, né? Está na imagem, você anota no seu caderno, beleza, ok. Mas talvez para alguns alunos funciona mais para entender, desenhar e colocar as explicações, as observações, tá? Então, é por isso que eu sugiro, assim, não é uma ordem, né? Mas se você se sente melhor, à vontade, para poder explicar com o desenho, fique à vontade para desenhar. Levantaram a mão, enquanto alguns estão desenhando, eu sei, o Felipe fez uma pergunta. Professor, posso dizer que dobramentos são causados por orogênese e falhamentos por epirogênese, ou nem sempre? Ah, linda pergunta, Felipe. Boa pergunta, cara. Olha, dobramento é orogênese, cara. Dobrar, orogênese. Falha pode ser nos dois casos. Ok? A falha pode acontecer tanto na orogênese quanto na epirogênese. Sinceramente, Felipe, essa pergunta só foi muito boa, tá? Eu nunca vi uma pergunta ir nesse ponto, mas é possível para fazer uma pegadinha, entendeu? Bem chata, para ser sincero com você. Mas no caso, segue a lógica da folha de papel, né? Como é que eu vou dobrar uma folha de papel? Tem que fazer força de um lado e de outro, né? Ou seja, convergência, como a sanfona. Agora, para quebrar alguma coisa, pode ser de várias formas, né? Então, as falhas podem ser tanto orogênese quanto epirogênese. Aí o Breno levantou a mão. Brenão, diga aí, cara. Professor, é necessário decorar os tipos de falha? Cara... Porque algumas questões que eu fiz do caderno de exercício, eles trazem algum textinho com meio que o nome. Sei.
E aí, tipo, aí eu fui dar uma olhada, dar uma pesquisada, né, antes da aula e eu acho que não é necessário, mas eu queria uma opinião sua, né? Eu acho Tá. É assim, cara. Na realidade, normalmente, ele vai te dar esses bloquinhos com as setinhas, né? Para você entender o que está acontecendo. Agora, eu fiz questão de colocar essa imagem, que ela está toda já com os nomes corretos, para explicar uma outra coisa na verdade. Você não tem obrigação de decorar normal, reverso, horizontal. Sabe por quê? Ela segue a ideia daquele movimento da orogênese. Porque, veja, a falha normal é como você começar a morder, né, seus próprios dentes, apertar seus dentes. Aquela coisa, né, do choque, né? Essa é a falha normal. A falha reversa seria as placas se separando. Já a falha horizontal é aquele movimento lá do tangenciamento das placas conservativo. Então, perceba que, por isso que eu coloquei essas imagens, eu achei legal por isso. Cada tipo de falha aqui representa um tipo diferente de orogênese. A falha normal é o choque, a falha reversa, a separação, a divergência, né? E a falha horizontal seria o limite transformante conservativo. Mas por isso, viu, o Breno, ele vai te dar a setinha na prova, ele vai te dar o bloco com a setinha. Aí fica mais tranquilo, né, de você poder tirar alguma conclusão. Ele não podia colocar se ele colocar esse bloco sem as flechinhas, aí é uma questão desnecessária, né? Não faz sentido montar uma questão para ver se o aluno sabe para que ordem está indo os bloquinhos, né? Foge a ideia de geografia, inclusive. Então, por isso que eu acho que você não tem que decorar nomes nesses 3 primeiros itens aqui. E sim entender como que está acontecendo. Porque isso a prova te pergunta. Ele te dá esse bloco, esse inicial aqui, e nas afirmativas, ele pode te cobrar qual movimento provocou esse tipo de deslocamento. Ele coloca lá, falha normal, e o esqueminha aqui, 2 pontos. A falha representada na imagem é formada por 2 pontos. Entendeu? Bom, aí você vê as setinhas. Quer dizer, isso aí tem a ver com o choque, né? As placas estão se chocando. O outro, tem a ver com a separação. E, finalmente, o terceiro tem a ver com o deslizamento de uma placa em relação a outra. Certo, Brenão? Sim, obrigado. Falou! Agora, lembrando que o Breno perguntou, gente, esse você tem que saber os nomes. Putz, esse pega. Mas o nome não, ele é esquisito, mas a explicação não é difícil. Esse eu insisto, desenhe no seu caderno. Esse último aqui. Esse último exemplo de falha. Né? Porque ela tem um nome específico. Né? E está até na imagem aqui, ó. Graben ou fossa tectônica. Eu não sei o tamanho da tela que vocês estão usando aí, tá? Eu não sei o tamanho da tela. Então, eu vou colocar no chat, tá? Os nomes para vocês. Graben, que é a mesma coisa que fossa tectônica. E o nome menorzinho que está aí, ó, entre parênteses, tá vendo? Estou colocando a setinha aqui branca nele. Ó. É Horst. Tá aí. Então, são palavras de origem alemã. Graben quer dizer fossa mesmo. E Horst quer dizer ninho. Alguém pode falar, Júlio, como assim ninho? Eu não sou fluente em alemão, tá, gente? Mas a ideia dos caras é assim, o Horst é uma área mais alta. A maior parte dos pássaros fazem seus ninhos em lugares altos. É essa a relação, tá? Mas foge totalmente a geografia e a geologia. Mas o nome foi mantido original. Né? Na língua portuguesa não tem uma tradução direta. O Graben ainda é a fossa tectônica que pode aparecer para vocês. Mas, então, a Renata fez uma pergunta para nós aqui. Por isso que eu pedi para você desenhar. O que acontece nesse esquema aí do Graben e do Horst? Uma área ficou mais baixa, que é a fossa tectônica, certo? E perceba que 2 áreas acabaram subindo. Né? Pois bem, como é que aconteceu um negócio desse? Na própria imagem tem a explicação.
Graben é um bloco abatido, estreito e abnegado, limitado por falhas normais. O exemplo que você vai colocar no seu caderno é o seguinte. Pensa aqui em São Paulo, que é um exemplo muito conhecido nas provas, aparece assim. A Serra do Mar estaria aqui à direita. Seria um horst, porque ela está um pouco mais elevada. Sofreu pirogênese. Do outro lado, esse lugar um pouquinho mais alto é a Serra da Mantiqueira, onde fica Campos do Jordão, que também é uma área elevada. E entre os dois é o Vale do Paraíba, onde fica a rodovia Dutra, que vai para o Rio de Janeiro. Então, tenta pegar esse exemplo do bloco, do Graben, e trazer para a realidade. Então, eu vou colocar no chat, para quem não pegou os nomes, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira são horstes. Já o Vale do Paraíba, sentido Rio de Janeiro, né? Até a palavra te ajuda, vale, né? Uma área mais baixa. O Vale do Paraíba, ele é o Graben. Pronto. Agora você tem um exemplo que a Renata levantou, o Graben famoso, nosso aqui em São Paulo, é o Vale do Paraíba. Aí, vamos praticar isso. Ele pode colocar um texto para vocês. Vou fazer uma invenção aqui, criar uma questão. Pronto, criei. No sentido do Rio de Janeiro, a rodovia Dutra percorre um caminho sinuoso junto ao rio Paraíba do Sul, cercado por montanhas. Pronto. Pergunta. A paisagem descrita no texto representa? Típica questão de vestibular. Quer dizer, esse vale sinuoso por onde passa a rodovia Dutra é um Graben, uma área rebaixada, rebatida. Já as montanhas que cercam o Vale do Paraíba, seja a Mantiqueira, seja a Serra do Mar, são horstes, áreas que estão mais elevadas. Está aí. Está aí a explicação. Tá bom? E na boa, vocês vão prestar vestibular aqui em São Paulo. Não é? A grande maioria vai prestar aqui em São Paulo. Ou Enem, ou mesmo as provas grandes fora de São Paulo, em geral perguntam sobre o Vale do Paraíba. Eu vou prestar no Paraná, vou prestar no sul do Brasil. Eu sei que alguns me disseram, pelo menos no começo do ano, que queriam prestar. Aí conversamos depois, porque eu tenho material aqui em slides, PDF, para quem vai prestar sul do Brasil. Geografia do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se alguém for prestar, depois me avisa, Julião, eu vou prestar a prova em Santa Catarina. E você pode me ajudar? Eu mando material para vocês. Porque ali eu sei que as questões são um pouco diferentes. Mas aqui em São Paulo, a tendência, né, é isso. Beatriz, os tipos de limites, sim, essa parte é importante. É que às vezes, Beatriz, ele vai te dar um mapa, e fica fácil. O mapa com a setinha já, mostrando de que maneira as placas se movimentam. Né? Aí vai na malandragem. Se tem uma setinha voltada para outra, quer dizer que é convergência. Setinhas opostas é divergência. E setinhas assim, deslizando, seria o limite transformante. Mas não decorar placa por placa, mas saber os movimentos da placa é importante. Tá? E aí, no caso, Beatriz, as falhas te dão mais suporte. Ó. Quer dizer, uma falha divergente, uma falha convergente, uma falha divergente, uma falha transformante. É assim que você vai praticar. Tá bom? Não sei se tem algum sinônimo que ficou faltando. Olhando aqui, eu sempre... enfim, acho que está de bom tamanho. Tá legal. Para. Ok. Na verdade, ó, deixa eu só pensar uma coisa aqui rápida com vocês. Eu tenho um tempo ainda para fazer. Eu vou fazer, tá, gente? Eu vou fazer. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Não quero assustar vocês.
Vai ficar desesperado, vai querer, meu Deus, e agora o que eu faço? É uma questão da FUVEST 2017. Bem difícil, bem complicado, tá? Me surpreendeu até essa questão. Ela pegou pesado. Ela pegou bem pesado. Eu vou fazer a questão com vocês, até para você também, caso tenha que encarar uma questão difícil, muito complicada de relevo, é um atalho para você seguir para chegar na resposta. Por mais que você não tenha estudado todos os conceitos ou lembrado todos eles, tem atalhos. A FUVEST é difícil? Sim. Mas ela não coloca uma questão impossível, ela vai colocar uma questão que abrange mais coisas, tal. E esse é um exemplo legal para usar. Veja bem, ele deu aqui uma figura para vocês, né? Rocha 1, rocha 2, rocha 3, e o pontilhado e estruturas pretéritas, ou seja, no passado. O que ele quer dizer com isso? Que no passado, né, isso aqui chegou a ter uma altura até maior, né? E hoje está mais baixo, que é o que vocês estão vendo no desenho. Aí tem lá, percebam que, tá vendo essas rochas, parecem tijolinhos, né? Tem um pouquinho delas aqui e tem acolá. Então, em algum momento, esse arco é inteiro, né? Ele estava inteiriço, né? Ele foi desgastando e apareceu esse outro pedacinho aqui. Bom, aí, amigos, lógica, isso é lógica. Olha bem a imagem. Se esse grupo de rochas, tá vendo só? Ele ia por cima desta daqui, e ao mesmo tempo você percebe que tem esse mesmo grupo que está aparecendo aqui, que também podia estar mais para cima, você começa a datar as rochas. Saber, de repente, quem eram as antigas, quem eram as mais recentes. E olha a pergunta que ele fez. As rochas representadas são de idade pré-cambriana. São antigas. São muito antigas. E formam estruturas em um sistema D. Então, ele está falando, olha, já estou dizendo que as rochas são antigas. Né? O que essas rochas estão mostrando para mim? Aí você fala, caramba, Julião, não sei por onde começar. Eu não tenho ideia do que seja isso. Aí eu vou ajudar vocês. Tá? Vocês vão achar ridícula a resposta da pergunta. É B de bola. Dobras anticlinais e sinclinais. Aí você fala, caramba, eu nunca ouvi falar nisso. Eu conheço o termo dobra, dobramento, mas não conheço anticlinal e sinclinal. Isso daí para mim é novidade. Eu não conheço. Então, as dobras que vocês viram na outra imagem, elas podem ser côncavas ou podem ser convexas. Então, imagine o seguinte. A parte côncava, essa parte aqui que é mais baixa, né, que é côncavo, o nome dela é sinclinal. Já a parte de cima aqui, ó, essa parte apontando para cima, que é convexa, no caso, o nome dela é anticlinal. Esse anticlinal, quer dizer, é o oposto às camadas, está apontando para cima. É o oposto da direção das camadas. Gente, isso nem nível de geografia de ensino médio coloca. Material apostilado, qualquer um, não vai colocar isso. Não vai. Só de geologia vai explicar tudo isso. Então, por isso que eu falei, a questão, ela foi muito complicada. Aí você fala, por que fizeram essa questão assim, não dava para responder? Dava. Como é que dava? Veja, é a malandragem de vocês. Tem que ter malandragem. Malandragem no sentido de pegar o conhecimento que você sabe e aplicar. Porque a única afirmativa que falava em dobras era a letra B de bola. E, ao mesmo tempo, olhando direitinho a imagem, como é que está essa estrutura? Ela está dobrada, tem essas ondinhas. Então, não precisava você ser um aluno, um candidato, com todo o conhecimento geológico, até porque a questão foi muito, muito além. Mas, pela visualização da imagem, pô, é uma dobra. Em todo caso, eu não posso ser leviano também aqui e me explicar direito. Soleira e dique é quando tem um vulcão. O vulcão, ele manda o magma e vira uma rocha. Esse caminho do magma são as soleiras e os diques. Eu vou usar esse termo diques em algum momento com vocês em Relevo do Brasil. Tá? Então, só para não ficar obscuro, né? O dique é o caminho que o magma percorre até chegar na superfície. É como um cano, como um duto formado por magma. Vai virar uma rocha
vai ficar sólido, essa rocha vai ser o dique. Tá? Muito bem. Plataformas e bacias são outros conceitos muito diferentes, né? Plataforma é um blocão de rocha, que é cristalina. E bacia sedimentar é uma área que recebe sedimentos. Só que a imagem não deu essas informações. Ele falou que a idade é pré-cambriana. Então, se é pré-cambriano, não é sedimentar. Né? Já é uma informação. Mas é muito pouco. Então, está totalmente fora do que a pergunta quer saber. A letra D não tem como saber, que eu expliquei para vocês semana passada. Intrusão é uma rocha magmática formada dentro de camadas mais baixas. E extrusões são aquelas formadas em camadas externas. Aliás, externamente. Como é que eu vou saber? Ele não deu essa informação. Tem a mínima ideia se são rochas intrusivas ou extrusivas. Nada na legenda aponta para isso. Como pode ser? E a letra E está muito errada, né, gente? Porque, de novo, se tem esse formato de ondas, é uma dobra, não é uma falha. Então, a letra E era a primeira que dava para eliminar, né? Logo de cara. Porque se o movimento tem essas ondinhas, aí é dobra, não é falha. Então, era uma questão difícil? Era. Mas eles deram uma dica preciosa. Essa estrutura pretérita, essas ondinhas que ele colocou aqui, que são as dobras. Mesmo que você não soubesse o anticlinal e o sinclinal, porque isso aqui é um nível de detalhamento absurdo. Imagina. Tá. Isso. O côncavo, vou colocar aqui, ó. Fiz um esqueminha aqui. Eu mesmo faço esqueminha para não esquecer. Vou colocar aqui para everyone, que a Luísa perguntou para mim. Lulu. Espera aí, estou acabando de fazer meu esqueminha rudimentar. Tá aí, ó. Aí não tem erro. O côncavo é o sinclinal e o convexo é o anticlinal. Aí eu coloquei o Vzinho e o circunflexo para ficar claro para vocês. Para terminar a aula, o número 2, o segundo agente endógeno, são os terremotos. Aqui é mais fácil, né, gente? Terremoto é fácil de se explicar. Então, esse mapa, ele está mostrando os lugares do mundo mais sujeitos a terremotos e também está colocando a profundidade. Né? Aqui a legenda, né? Ela está em quilômetros. Então, de cor vermelha, de 0 a 35 de profundidade. Amarelo, 36 a 350. Bem profundos. E o triângulo branco, mal dá para enxergar no mapa, são terremotos ultra profundos. Né? Então, a gente mede terremoto, a energia dele, né? A partir de uma escala chamada escala Richter. Ela mede a energia do terremoto. Ela não tem limites, viu, pessoas? Ela vai de 0 e vai embora. O terremoto mais forte já registrado atingiu 9,8 na escala Richter. Foi na China, século XIX. Mas não quer dizer que termine em 10. É que nunca foi registrado acima de 9,8. Até hoje. E assim esperamos. Mas a escala Richter ela vai medir a energia liberada por esse terremoto. Existe uma outra escala, é bom colocar, viu? Por garantia, chamada Mercalli. Estou colocando no chat o nome, tá, gente? Ela mede a destruição de 1 até 12. Essa tem um limite. Cuidado aí, viu? Porque um terremoto, vamos supor, de 8 graus a escala Richter, mas aconteceu no Acre. Olha a maldade no coração. Como vivem poucas pessoas no Acre, vai provocar pouca destruição. Então, para Mercalli, não vai ser um terremoto forte. Beleza? Agora, imagine um terremoto de 5,5 na escala Richter, no centro de São Paulo. Gente amontoada, prédios. Para Mercalli, vai ser um terremoto forte de destruição. Então, cada escala é uma coisa. Gente. Uma vai medir energia,
a outra vai medir o quanto ele é capaz de destruir. Então, depende do que você quer analisar. Eu brinquei aqui, mas vamos ser mais honestos. Um terremoto forte no deserto do Saara, né? Ele pode ser muito forte em energia, mas a destruição ele vai ser muito, muito baixo. Agora, um terremoto mediano na Califórnia vai provocar muita destruição. Portanto, aí, para Mercalli, vai ser um terremoto de nível um pouco mais elevado. Tudo bem? Dá para complicar? Dá. Sempre dá, né, gente? Queria ser o arauto de boas notícias, mas vamos lá. Nomes primeiro. Quem quiser desenhar um esquema bem simples no caderno, ou usar o do slide só para fazer uma observação, tá? Fique à vontade. É o seguinte. 2 nomes que você precisa saber usar. Hipocentro e epicentro. Então, eu estou colocando no chat o que significa, tá? Hipocentro. Local de origem do sismo. Sismo quer dizer tremor, tá? Sinônimos. Então, hipocentro. Local de origem do tremor. E epicentro. Local onde o tremor, na superfície, libera mais energia. Tá aí. Na imprensa, é muito comum usar o termo epicentro. Tem um terremoto. O epicentro foi em tal lugar. Então, epicentro é em cima, onde ele chega com mais força o terremoto. E hipocentro é a origem dele. É assim que você vai usar os 2 termos. É que hipocentro, esse com H, nem sempre aparece, né, quando tem um terremoto. É mais comum falar do epicentro, porque é o lugar que recebe a energia do tremor e é o lugar que é mais afetado normalmente. Né? E um comentário simples, né? De repente, a distância entre o epicentro e o hipocentro, ela é pequena. O terremoto ele provoca muita destruição. Às vezes tem um exemplo, o Chile. O Chile tem terremotos fortes, só que muito profundos. Então a energia, quando chega na superfície, ela foi absorvida pelas rochas. Por qual razão? Aí usa o conceito. Porque no Chile, o hipocentro, ele está mais distante. Então, até a energia chegar na superfície, ela foi sendo absorvida pelas rochas. O Japão, para o azar dos japoneses, o Japão está entre 4 placas tectônicas. Começa por aí. As 4 se chocam. Coitados. Enfim, no Japão, os terremotos são menos profundos. O hipocentro não é tão profundo. Então, é pior ainda para os japoneses. Desculpa, para os japoneses. Porque esse terremoto vai chegar muito forte, muito intenso. Né? E aí vem aquela, gente, sobre o Brasil. Né? O Brasil tem terremotos? Tem. O Brasil tem terremotos. Porém, são tremores mais fracos. Até porque o Brasil está... Vejam a localização do Brasil. Né? Ele está mais ao centro de uma placa tectônica. Então, a tendência é que no Brasil ocorra um terremoto